Oi, gente! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste que fala, aprofunda temas do universo feminino como forma de empoderar mulheres que nos assistem. Eu sou Thaís Lopes, é um prazer estar aqui com vocês. E o assunto de hoje é um recorte importante de um episódio que nós já gravamos e já foi ao ar recentemente. Nós vamos falar como a autonomia financeira ajuda mulheres a romperem o ciclo da violência doméstica no Ceará. Esse é o tema de uma série de reportagens já publicada no Diário do Nordeste, contando histórias de mulheres, emocionantes, inclusive, essas histórias de mulheres que conseguiram recomeçar a vida, mesmo depois de tanto sofrimento em um relacionamento abusivo. Então, para falar sobre essa série de reportagens, discutir o assunto e principalmente empoderar mulheres vítimas da violência doméstica, recebo aqui as minhas convidadas, muito feliz de ter vocês aqui com a gente no episódio do podcast A Vida é Delas. Ingrid Coelho, jornalista e colunista do Diário do Nordeste. Ingrid, ó, só coraçãozinho para você estar aqui comigo. Agradeço demais o convite, agradeço também o fato de você ter se importado com esse assunto, de ter realmente visto o potencial desse tema. A gente viu isso, né, quando a gente estava no processo aí de pensar nessa reportagem, então eu fico muito feliz de ter você aqui, de estar aqui para poder falar desse assunto. Com certeza, e vamos entender como que essa série de reportagens foi feita a fundo, né? E também tenho aqui Daniele Magalhães, que é coordenadora do setor de autonomia econômica da Casa da Mulher Brasileira. Daniele, muito obrigada também pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é muito importante a gente dar visibilidade para essa questão da violência contra a mulher. A gente precisa envolver todas as pessoas, a sociedade em geral. E é sempre bom estar falando sobre isso, porque assim a gente alerta tanta gente, né? Tantas mulheres que às vezes estão dentro de um ciclo de violência e nem sequer se percebe, né, Ingrid? Então a tua participação vai ser muito importante para que você possa esclarecer, até mesmo informar quem está nos assistindo, e eu digo mulheres e homens também, né? Porque o podcast é para todos, mas a tua participação vai ser muito importante para esclarecer o que a Casa da Mulher Brasileira pode oferecer, principalmente o setor de autonomia econômica, para essas mulheres, para essas assistidas. Então seja muito bem-vinda e desde já, Ingrid, parabéns pela tua sensibilidade. Eu li as reportagens, estão assim realmente muito bem conduzidas, assim, a gente percebe o cuidado que você teve com o conteúdo. Já está publicado, tá? Essa série já está publicada no Diário do Nordeste, é só acessar, vale a pena. E eu te pergunto, para a gente começar, para contextualizar as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando também, como foi esse processo mesmo de apuração, de produção, na hora de escrever mesmo essas reportagens? Qual foi o pontapé desse conteúdo, Ingrid? Contextualiza a gente, por favor. Bom, esse conteúdo, queria até estender o agradecimento à jornalista Bruna Damasceno, que também é colunista do Diário do Nordeste, que participou desse processo e que pôde colocar ali todo o aprendizado, todo o repertório dela, que tem ali um conhecimento, que adora ler sobre o assunto, sobre feminismo. Então, ela participou ativamente desse processo. Essa pauta, né, que tudo nasce na pauta, eu já tinha visto algumas pesquisas, alguns dados sobre a relação entre a dependência financeira da mulher e a violência doméstica, mas isso lá em 2016, há muito tempo. E eu sempre repórter e colunista de economia, né, não tinha muita oportunidade de trabalhar com a violência doméstica nas pautas, né, de fazer reportagens que trouxessem esse assunto. E aí, neste ano, eu consegui, numa reunião de pauta com o meu editor, falei, olha, e se a gente fizesse isso, existe esse trabalho pesquisando, tive a oportunidade de conhecer o trabalho incrível da Casa da Mulher Brasileira, que tem um setor específico de autonomia econômica, como parte importante desse processo, né, de auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica, e pensei, cara, a gente precisa falar desse setor, a gente precisa falar dessa atuação, não só para exaltar, né, as pessoas precisam conhecer, mas para estimular mais políticas públicas que reconheçam essa importância da independência financeira da mulher no combate a essa questão do ciclo de violência doméstica, para que elas possam se libertar e possam resgatar a autonomia. Fazer esse material, quando eu pensei nessa pauta, eu imaginei que seria difícil trabalhar com essas histórias, porque, claro, são histórias delicadas, né? A gente contou a história de 3 personagens que você pode acompanhar lá no Diário do Nordeste, mas eu não imaginei que seria
tão difícil, que seria tão pesado assim para o meu coração. Vou fazer 10 anos de redação no ano que vem, e foi, sem dúvidas, a entrevista mais difícil, o processo de apuração mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu imagino. E a gente, enquanto jornalista, né, tenta ali não se envolver tanto, não demonstrar tantas emoções, para não interromper aquele momento da entrevistada, que é da entrevistada. A gente não quer interferir naquele processo, né? Ela tá ali se abrindo para você. Mas foi impossível. Quando eu terminei, assim, eu consegui me segurar, digamos assim, até o final da entrevista, com uma das entrevistadas. As outras 2 entrevistadas foi uma conversa com a jornalista Bruna Damasceno. E aí, na conversa que eu tive, né, uma conversa pessoalmente, lá na Casa da Mulher Brasileira, com uma dessas entrevistadas, no fim da entrevista eu só conseguia chorar. Eu não conseguia imaginar como que uma pessoa pode sofrer tanto e se reerguer depois. E ter um sorriso no rosto depois, como essa pessoa tem. Então, assim, é impossível não se emocionar. E aí, se por um lado, conhecer essas histórias dá esse impacto emocional, por outro lado, ele também te dá força para tratar esse conteúdo da melhor maneira que a gente puder tratar, trazer o maior número de dados que a gente puder trazer, para que as pessoas conheçam a importância desse trabalho e para que, como eu falei, políticas públicas relacionadas à independência financeira, à autonomia econômica e as mulheres possam ser desenvolvidas cada vez mais, né? Para que esse trabalho bonito continue aí sendo feito. Por isso a importância de conteúdos como esse, né, dessa série de reportagens, para que as mulheres leiam, de repente nem aquelas mulheres que nem estão dentro desse ciclo de violência, mas para que elas possam ajudar outras mulheres também, né? Porque a violência doméstica, ela atinge não só aquela mulher, principalmente aquela mulher que é vítima, mas afeta a família inteira, né? E aí eu imagino, a Ingrid falou agora há pouco sobre essa questão como as mulheres, elas estão tão fragilizadas que fica até difícil de você imaginar como é possível, depois de tanto sofrimento, elas conseguirem se reerguer. E eu imagino que elas chegam assim, na Casa da Mulher Brasileira, assim, totalmente sem esperança, sem fé, desacreditadas de que é possível seguir a vida. Como que essas mulheres chegam à Casa da Mulher Brasileira, Daniele? Thais, meninas, realmente, essas mulheres, elas têm elas vivem geralmente, uma mulher, quando ela chega à Casa da Mulher Brasileira, ela já passou por um longo período de violência. Eu digo muito que eu tenho um carinho e um respeito e, acima de tudo, uma admiração para aquela mulher que consegue chegar ali na casa, subir aqueles degraus, passar pelo atendimento, né, o acolhimento na recepção, ser encaminhada para um psicossocial, realmente efetivar o que ela foi ali fazer, que muitas vezes é a denúncia, entendeu? Então, assim, a gente tem um respeito muito grande por essa mulher, porque realmente ela está devastada. Ela já não acredita mais em nada, ela não sabe, às vezes ela é levada por uma amiga e ela não sabe que ali dentro da casa tem todo um suporte, funciona toda uma rede de enfrentamento à violência, mas que, acima de tudo, uma rede de acolhimento, que vai dar suporte a essa mulher a ela conseguir realmente virar a chave, ela conseguir romper o ciclo, que é muito importante, porque na medida que você chega e é atendida, né, faz um acolhimento ali na recepção, você vai para o psicossocial, que é o CRM, ela vai para a delegacia, né, faz lá a sua denúncia e tal, abre seu BO, enfim. Ela passa também pela defensoria, né, o NUDEM, que tem também um atendimento psicossocial, ela passa pelo juizado, que é onde ela pode ser expedida a medida protetiva, e daí, então, ela é encaminhada para a autonomia econômica, que é o setor de promoção à autonomia econômica, que foi entendido e pensado que, para que essa mulher rompa esse vínculo, ela precisa realmente ter esse suporte financeiro, porque muitas vezes essa mulher deixou de trabalhar, essa mulher deixou de estudar, a maioria das mulheres que estão no ciclo da violência, né, que estão sofrendo violência, a maioria, elas dependem do agressor. A grande maioria, acho que 40% dessas mulheres dependem financeiramente do agressor. E por que essa mulher, às vezes, as pessoas pensam assim, ela não deixa, por que ela não deixa o vizinho, alguém da família? E chega a ser criticada, né? Exatamente. Pela sociedade, até mesmo pela própria família. Ela não deixa, então ela gosta daquela situação. Exatamente. No caso de uma das nossas mulher gosta Tão de cruel, apanhar. né, gente? Nenhuma mulher, nenhum ser humano gosta de apanhar. Exatamente. Então, a sociedade precisa repensar muita coisa, né? Como trata essa mulher que é vítima da violência. Entende que essa mulher, muitas vezes, ela permanece dentro do ciclo da violência por causa dos filhos,
porque ela sabe, meu Deus, eu dependo dele, eu não trabalho, às vezes foi tão devastada durante todo esse tempo, né, a violência psicológica, né, afetou tanto ela que ela não se acha mais capaz de trabalhar, de produzir, ela pensa assim, eu não sei fazer nada, eu parei de estudar, eu parei de trabalhar, ou então, assim, eu terminei meus estudos, mas eu não dei encaminhamento à minha faculdade, enfim, ela acha que ela não tem capacidade de produzir, e porque ela passou, né, durante todo esse período, a vida inteira escutando que ela não era capaz, que ela não servia para nada, e aí ela pensa, e o meu filho, como é que ele vai comer? Como é que eu vou pagar o aluguel? E assim, essa mulher também, dados nos mostram que essa mulher também, depois de muitos anos, ela deixa o agressor também por causa dos filhos, porque essa violência já chegou a tal ponto que está interferindo nos filhos, na criança. Que ameaça a vida dos próprios filhos, né? Exatamente. E quando a gente pensa em violência, Ingrid e Daniele, a gente pensa logo na violência física, né? E nesse caso, nas 3 histórias, existe, né? Me corrija se eu estiver errada, Ingrid, que eu li todo o material. Nas 3 histórias existe a violência física, mas o que a gente quer destacar aqui, gente, é que a violência, ela não se restringe, a violência doméstica não se restringe apenas à violência física. Em alguns casos, na maioria, ela existe, mas existem outros tipos de violência que acontecem dentro desses contextos, né, Ingrid? Sim. E o que é que você percebeu? O que é que essas histórias têm em comum? Essas 3 histórias que você contou na série de reportagens? A gente percebe, assim, algo em comum, é que muitas vezes começa ali, né, Dani, com a violência psicológica, e aí as pessoas, as mulheres, muitas vezes, não só as mulheres que a gente entrevistou, mas muitas outras mulheres que sofrem violência doméstica acabam não percebendo os sinais, às vezes até são sinais muito pequenos, mas começa ali com aquela violência psicológica e depois ela caminha para a violência verbal, com os xingamentos, com os gritos, e aí parte para a violência física e muitas vezes, pelo menos é algo que eu percebo, que o agressor se utiliza da violência patrimonial, que é quando ele priva ali a mulher de trabalhar, de ter um emprego, ou ele se apropria dos bens que a mulher tem, né, Dani? E aí ele usa daquilo ali para exercer, para continuar exercendo um controle sobre aquela mulher e ela vai ficando dentro daquele ciclo ainda mais fragilizada. Vem os filhos, que é algo que vai ali de alguma forma fazendo que ela se sinta ainda mais presa àquele homem, porque não tenho como trabalhar, não tenho como estudar, não tenho com quem deixar os meus filhos, né? Muitas não têm rede de apoio. Então é algo que está muito entrelaçado. Esses tipos de violência, a gente percebe que eles andam de forma muito junta, de forma muito unida. Então o que a gente percebeu nessas 3 entrevistadas é que normalmente começa ali com aquela violência psicológica antes de fato partir para a violência física, e a violência física ela vem ali com aquela violência patrimonial para que o agressor continue exercendo esse controle sobre a vítima de violência doméstica. Esse controle, né, essa violência patrimonial faz com que a mulher ela não escape desse ciclo de violência, né? Porque ela está sozinha, ela está isolada, ela não tem mais a família, ela não tem mais os amigos, ela não tem como se sustentar. Como que essa mulher vai sair desse ciclo? Como essa mulher vai deixar esse homem, né, Daniele? Aí onde entra a Casa da Mulher Brasileira, né? Esse projeto, que foi um projeto desenvolvido pelo governo federal na época, mas que é pactuado pelas 3 esferas, né? Tanto estadual como municipal, porque lá dentro, e também o judiciário, a defensoria, porque lá dentro funciona todos esses setores que eu falei, né? CRM, Centro de Referência da Mulher, que é da Prefeitura de Fortaleza, funciona a defensoria, o juizado, né? Juizado onde a mulher sai com a medida protetiva, a delegacia e tem o administrativo. A mulher que chega na casa da mulher brasileira, ela tá com as crianças, a criança dela é acolhida na brinquedoteca. E, assim, essa rede, como eu disse, de acolhimento, de enfrentamento à violência, ela é fundamental para que as mulheres tomem conhecimento que elas podem romper o ciclo. Porque é difícil, ela acredita assim, mas como é que eu vou trabalhar? Ela chegando no setor de autonomia econômica, ela é encaminhada por esses outros órgãos, e no setor de autonomia econômica, geralmente chega aquela mulher que está em vulnerabilidade econômica. Claro que a gente tem que aqui pontuar que a violência, infelizmente, ela é muito democrática, né? Nós sabemos que ela acontece em todas as esferas, com todas as mulheres, independente de raça, cor, credo, enfim. E no setor de autonomia econômica, essa mulher, quando ela é encaminhada, ela já vai geralmente encaminhada pelo psicossocial de algum outro órgão. E aí essa mulher, ela
ela vai ser feita uma conversa com ela, onde vai ser percebido os potenciais dela, né? O que é que você pode fazer, o que é que você gosta de fazer. E lá o setor disponibiliza uma série de cursos profissionalizantes, e assim também a inserção no mercado de trabalho. Hoje a gente tem parcerias com o Cine, né? Inclusive vai ser instalado agora, o setor vai ter acesso à rede de dados do Cine de empregos. Eu já estou divulgando aqui em primeira mão. Olha só, gostamos, viu? De informações em primeira mão. E aí, essa mulher, ela já vai sair de dentro da Casa da Mulher Brasileira com encaminhamento para aquela vaga de emprego. Isso vai acontecer em breve. Mas hoje, como é que acontece? Ela é encaminhada para o Cine, ela tem prioridade no atendimento, não na vaga, né? E aí, essa mulher também é encaminhada para os cursos profissionalizantes, sejam esses cursos que funcionam dentro das secretarias, né, estaduais, como de proteção social, Secretaria de Mulheres, e também essa mulher, ela é encaminhada para a vaga de emprego de outras empresas que já procuram também a Casa da Mulher Brasileira e disponibilizam essas vagas para essas mulheres. E aí, a gente tem vagas que são disponibilizadas tanto pelas próprias secretarias de Estado, como também pelo sistema de justiça, né? Pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Eleitoral, a própria Cefaz. Enfim, são muitos órgãos que estão tendo essa visão de entender que essa mulher precisa de oportunidade. Ela não está passando na frente de ninguém. Ela está apenas tendo a oportunidade de pleitear uma vaga que para ela poderia ser mais difícil, até pela essa questão da desigualdade de gênero, que a gente sabe que é muito forte. E aí existe uma lei, né, e tem esse pequeno percentual. Aí as pessoas pensam, então eu vou lá, vou dizer que eu sofro violência e vou ter a oportunidade de concorrer a essa vaga. Não é nada disso. Até porque essa mulher que ela vai concorrer ou que ela vai ser encaminhada para essa vaga, ela geralmente é uma mulher que já tem uma denúncia efetivada na delegacia, ela é uma mulher que tem uma medida protetiva, ela é uma mulher que já fez inúmeros cursos no setor de autonomia econômica, cursos profissionalizantes, então não é tão simples assim, é uma coisa que existe, mas existe realmente de fato e de direito todo resguardado dentro da lei. E a Daniele falou essa questão de que a violência doméstica é muito democrática, realmente a gente vê mulheres das mais diversas condições financeiras, né? A gente percebe das mais diversas classes sociais, mas infelizmente ainda afeta, na maioria das vezes, mulheres negras, mulheres pobres, que não têm condições de se manter. É a maioria das vítimas, né, o Ingrid? E aí, muitas dessas mulheres, uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o podcast, a gravação, que muitas dessas mulheres, elas já vêm de um contexto de vulnerabilidade, né, dentro da própria família, às vezes o próprio pai já agride, já é um agressor, então assim, ela já começa a naturalizar dentro, né, do contexto familiar que aquilo é normal, né, e quando ela chega num relacionamento que é agressivo também, que quando chega num relacionamento onde há um agressor, ela tem muita dificuldade de identificar mesmo esses sinais, é isso mesmo? Sim, inclusive tem dados, a gente estava também conversando, a Dani estava falando desses números da Defensoria Pública, que é uma pesquisa que mostra que muitas delas vêm, de fato, de lares disfuncionais, lares onde existe a violência, então elas crescem muitas vezes achando que aquilo é normal, achando que está tudo bem, e é muito complexo, né? E aí eu destaco a importância de que as políticas elas andem juntas. A questão do atendimento psicológico, a questão da capacidade dos equipamentos que podem prestar esse atendimento psicológico para que as mulheres elas façam essa terapia, elas consigam sair ali daquela bolha e entender que não é normal. E aí, junto disso, né, um setor importante como o da autonomia econômica, viabilizar a possibilidade dessa mulher ou empreender, né, que também tem essa questão do empreendedorismo, ou do mercado de trabalho. E é muito interessante, a gente observa assim, que tem essa questão do emprego, né, Dani? Mas é muito um resgate de autonomia, de autoestima delas. Porque quando elas estão nesse ciclo de violência, elas não se sentem capazes de produzir, de contribuir com a sociedade, de voltar a estudar. E aí, quando elas vão no setor de autonomia econômica, que elas conseguem ter contato com outras mulheres que, inclusive, passaram por isso e que agora conseguiram se reerguer e conseguem ter contato com as pessoas que dão esse suporte dentro da Casa da Mulher Brasileira, elas voltam a se sentir capazes. Eu acho que para a Dani,
assim, ver isso de perto deve ser muito gratificante, né? Sem dúvida, a gente estava conversando justamente sobre isso. Durante a reportagem, a gente conversou muito, né? A Ingrid realmente ficou muito impactada, mas também muito feliz, né, Ingrid, com saber que a gente tem tantos casos de vitória, né, de mulheres que realmente conseguiram romper com esse ciclo, né? É muito gratificante mesmo. Eu digo muito que a Casa da Mulher Brasileira já ela funciona muito bem, eu não tenho nenhum assim, vergonha de falar isso, porque a gente trabalha muito interligado, todos os setores trabalham muito de mãos dadas, muito em harmonia, entendeu? E assim, um não faz nada sozinho, a gente tem que estar sempre ali precisando do outro para conseguir efetivar, seja um projeto, seja um atendimento, um encaminhamento. Então, assim, isso é muito importante, fortalece muito o trabalho, essa integração. E, assim, essas mulheres, elas realmente, a gente vê, assim, quando elas conseguem, né, romper o ciclo, mudar de vida, né, que tem esse suporte. A gente tem muitos parceiros também que fazem esses trabalhos de rodas de conversa, de círculos de diálogo, que funcionam dentro da casa, né? Porque, como a Ingrid até falou, a gente estava conversando justamente sobre isso. Elas têm muito essa necessidade. E, às vezes, essa questão de, às vezes, elas não estarem muito bem estabilizadas emocionalmente, interfere na dificuldade dela permanecer dentro do curso, dela finalizar o curso, dela até mesmo se manter naquele emprego. Lembrando que, em questão ao empreendedorismo que a Ingrid falou, todos os cursos que são ofertados, né, para essas mulheres, eles sempre têm um modo do empreendedorismo, porque a gente entende também, começou a perceber que essas mulheres, muitas vezes, elas não querem aquele emprego formal, porque ela, tipo, tem que entrar 8 horas da manhã, ela tem que sair 5 horas da tarde, e 5 horas ela tem que pegar o filho dela na creche, então ela não tem, às vezes, ela não conta com essa rede de Elas apoio. não conseguem assumir esse emprego justamente por Isso. não ter condições, né? Exatamente. Não ter onde deixar o filho, não ter como se deslocar, Isso. enfim, por várias questões, né? E aí ela trabalha, ela conseguindo, sendo desenvolvido esse empreendedorismo nelas, é importante porque ela consegue fazer o horário dela, ela consegue atender uma cliente, elas fazem curso de cabeleireiro, sabe que eu estou no curso na área de beleza, cabeleireiro, manicure, curso na parte de confeiteira, na parte a parte da gastronomia mesmo, Muitas delas já têm um dom, né? Muitas vezes Isso. elas já faziam em casa aquele bolinho Exatamente. gostoso, Exato. já ajeitava ali a unha da amiga. O que a Casa da Mulher Brasileira faz é justamente revelar esse Essa potencial potencialidade, que essa tá mulher ali, tem. que ela tá acredita ali. que não, mas está ali, né? E que ela pode. E é muito, muito gratificante realmente quando a gente vê que ela. Nossa, elas até brincam, sabe, gente? Elas falam assim: olha, vocês deviam filmar a gente no primeiro dia que a gente chega aqui. Porque eu nem acredito que eu sou essa mulher que está aqui hoje. É porque o relacionamento abusivo elimina a mulher de todas as formas. A mulher, ela chega a acreditar que não é mais possível, que não é uma boa mãe. Existe a culpa muito forte, né? A culpa de não ter conseguido manter ali o relacionamento, a culpa de não ter deixado a família unida, a culpa de não ter... Enfim, a culpa ela está presente em vários momentos desse processo. E a culpa não é da mulher, né? A culpa nunca deve ser dela numa situação dessa, né? E eu acredito que isso estava muito presente nessas histórias que você contou, né? Sim. Ingrid, o que foi que mais chamou tua atenção nessas 3 histórias? Eu estava lendo e eu vi que, claro, um cuidado que você teve foi de dar um nome fictício ali para essas mulheres, para que elas não pudessem ser identificadas, não é isso, Ingrid? Isso, não só o nome fictício, né, mas a gente acabou ali, inclusive foi uma conversa que eu tive com a Dani e com o nosso editor e com a Bruna Damasceno, que participou desse processo, como eu falei, de mudar alguns elementos das histórias, porque são histórias tão fortes e com alguns elementos tão específicos que a gente acaba tendo esse cuidado, a gente tem muito medo. São histórias que impactam muito a gente. E aí, para além da nossa responsabilidade jornalística, a gente tem medo porque a gente... Nossa, imagina essa mulher que já sofreu tanto, imagina acontecer alguma coisa, meu Deus, assim. Então a gente fica com todo esse cuidado, a gente tem todo esse cuidado jornalístico de fazer essa mudança, né? As mudanças necessárias a gente fez, a gente releu várias vezes para evitar mesmo assim que algo pudesse identificar de alguma forma. Então, assim, a gente percebeu, são vários os elementos que chamam muito a atenção nessas histórias. Mas um dos elementos que casa um pouco com o que você estava falando anteriormente, que é essa questão de que ela acredita que ela foi a responsável, que ela foi a culpada. É uma coisa que a gente vê muito do agressor fazer ela acreditar que ela não é uma boa mãe e que ela tem que manter aquele casamento, aquele relacionamento em prol dos filhos, pelo bem dos filhos, quando na verdade os filhos estão aí há anos sofrendo, vendo aquela situação de violência.
presenciando as coisas mais bárbaras e mais absurdas. E a mulher não consegue acreditar porque ela fica ali vendo o agressor dizer que ela tem que manter aquela família, que ela tem que aguentar. E muitas vezes a família da vítima, que ele vai mudar, é algo... Tem até uma história de que uma das histórias que a gente escutou, que eu acho que é uma história que é um elemento que se repete em alguns casos de violência doméstica, que assim, eu sempre acreditava que ele ia mudar, e as pessoas falavam que ele não ia mudar, e que quem não prestava era eu, porque eu continuava com ele. Mas aí a mulher já está tão fragilizada que ela quer acreditar, ela quer se apegar naquilo. E ela pensa, né, é melhor sem ele, é melhor, como é que dizem, melhor com ele do que sem ele, pior sem ele, né? Ruim com ele, pior sem, exatamente. Foi uma das coisas que a gente ouviu, que a gente escreveu, que a gente colocou lá na nossa matéria, que é um relato, né, que uma das vítimas de violência doméstica, infelizmente, ouviu ruim com ele, pior sem ele. Então, assim, como seria importante se as vítimas de violência doméstica tivessem um apoio da sociedade, das pessoas próximas, para que elas conseguissem enxergar, né? Assim, enxergar o quanto antes. Como é importante o apoio, né? Porque em muitos casos, a própria família, eu não estou dizendo que isso que é geral, mas a própria família vira as costas porque a sociedade diz: a mulher precisa estar casada. Exato. A separação não é possível. Você não casou, agora aguente. É o seu marido. Você disse o sim para o resto da sua vida. Então, existe muito esse preconceito e a mulher com medo, com vergonha, né, principalmente de se separar, de não segurar a família, a mulher aguenta esse ciclo de violência, essa situação, por vergonha mesmo, né? Muitas delas, elas acabam sustentando esse posicionamento porque os pais falam isso, as avós falam isso, porque as avós e as mães viveram isso e ficavam sustentando ali aquele relacionamento por anos a fio, né? E vão replicando esse modelo, né, Dani, infelizmente. Exatamente. E Dani, então vamos falar aqui do passo a passo desse atendimento do setor de autonomia para ficar bem didático mesmo. A mulher chega, muitas vezes é o ápice, ela já está assim no limite, não é na primeira agressão, não é na primeira... Não é a primeira vez que ela sofre ali a violência psicológica, ela já vai ali no auge dela, ela já não aguenta mais, ela corre risco de vida, o próprio filho corre risco de vida. Então, assim, quando ela chega à casa da mulher brasileira, ela já não aguenta mais. Ela disse: se eu não for, eu posso morrer. Né? É basicamente assim, traduzindo. Então, ela chega lá. A primeira coisa que acontece com essa mulher, ela é acolhida por um setor realmente especializado para esse acolhimento. Até chegar ao setor, como que tudo funciona? Então, ela chega na recepção, né? Ela tem ali, faz aquele acolhimento, aquela triagem, né? E geralmente ela é encaminhada para o CRM, que é justamente esse setor de serviço social, o psicossocial, como a gente fala, onde tem psicólogos, assistentes sociais, advogadas, se ela residir em Fortaleza. Né? Tem também para ela, poxa, mas eu moro em Maranguape e aí eu cheguei na casa da mulher brasileira, eu não vou ser atendida? Vai sim, ela vai ser atendida. É importante a gente falar sobre isso, né? Isso, ela vai ser atendida, ela vai ser acolhida, né? E aí, no caso, quando der entrada no processo, daí vai tramitar na comarca do município. Então, a mulher de qualquer município, ela pode encontrar apoio na casa da mulher brasileira? Hoje, assim, a gente sabe, né, eu acredito que muita gente já está tomando conhecimento, porque o estado do Ceará hoje ele é referência, né, em combate à violência contra a mulher. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que está em pleno funcionamento há 6 anos, né? A gente tem 3 casas da mulher cearense que foram construídas, né, pelo governo do estado, nos moldes da Casa da Mulher Brasileira, né, com serviço com juizado, com defensoria, com serviço de autonomia econômica. Então, assim, tem essas casas que é na região do Cariri, em Quixadá e em Sobral. Mas também estão sendo construídas mais 3 casas, em outras 3 casas também estão sendo construídas. E foi pactuado, né, a Secretaria de Mulheres, né, o governo do estado pactuou com vários municípios, que os municípios também pudessem ter as suas casas da mulher municipal, né? Então, assim, vários municípios já aderiram a isso, porque é muito importante que a gente está falando hoje muito numa realidade de Fortaleza, né, que é a qual eu sou inserida, que eu trabalho, mas a gente sabe que a violência, como a gente comentou antes, ela atinge todas as mulheres, em todos os municípios, em todos os lugares do Brasil, infelizmente. Mas
Então precisa. E essas casas também estão sendo construídas lá. E eu quero até fazer aqui um destaque, que essas casas, elas também estão oferecendo serviços de saúde, serviços de aula de ginástica, de zumba, porque a gente tem que lembrar que no município, aquela mulher, eu saio da minha casa para ir na casa da mulher lá do município e apanhou. Tudo isso que você falou, Thaís, aqui, dessa questão da sociedade, né? De estar sempre sendo muito julgada. Imagina um município pequeno. Pois um município menor. Em uma que ela tem que ir numa delegacia onde ela é revitimizada lá dentro. Mas é isso, assim, existe não é à toa que a Casa da Mulher, ou brasileira, ou cearense, ou qualquer Casa da Mulher, tem um preparo para acolher essa mulher. Não estou dizendo que todas as delegacias não têm esse preparo, mas tem um diferencial, né? E muitas vezes, infelizmente, isso acontece. Ela acaba sendo revitimizada ali naquela situação. Muitas vezes ela desiste de denunciar, porque realmente não tem esse acolhimento eficaz. Esse é justamente o ponto fundamental da Casa da Mulher Brasileira, né? Que é evitar essa revitimização da mulher. Ela chega lá, ela vai ser encaminhada, voltando aqui, ela vai ser encaminhada para o psicossocial, de lá ela conversa com a psicóloga, com a assistente social, com a advogada, o que for, e aí ela vai para a delegacia, geralmente, para poder fazer, né, efetivar a denúncia. Daí ela pode ir para a defensoria, se ela, caso queira dar entrada no divórcio, pensão alimentícia, todas essas questões jurídicas, né? Ela também lá da Casa da Mulher, ela pode sair com a medida protetiva, porque o juizado da mulher está lá dentro da casa. O juizado funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira. Tudo no mesmo espaço para facilitar o acesso. Evitar essa revitimização, essa romaria, que antigamente a mulher ia na delegacia, ia não sei aonde. E outra coisa que eu estou esquecendo de falar, hoje funciona dentro da Casa da Mulher a PERFOSSE, onde a mulher já faz o exame de corpo de delito, que antes ela tinha que ser encaminhada para o IML. Hoje ela já faz o exame dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, agora, de fato e de direito, evita essa romaria dessa mulher. É como se, como se ela fosse lá e resolvesse tudo em um lugar só. Porque nesse caminho da Casa da Mulher até a PERFOSSE, da Casa da Mulher até a delegacia, muitas vezes ela desiste da própria denúncia. Exatamente. Não, mas eu vou aguentar só mais um pouquinho. Exatamente. Ou mesmo existe o risco mesmo de vida mesmo dessa mulher nesse caminho do agressor voltar, de intimidar. Então, está tudo no mesmo lugar, né, Ingrid? Facilita muito a denúncia. Acho que muitas vezes ela não tem nem o recurso financeiro suficiente para ficar indo, né, fazendo essa peregrinação, a passagem de ônibus, porque eu acho que a Dani vê muito essa realidade, né? Muitas chegam ali com o dinheiro contado da passagem de ônibus, sem ter almoçado, sem ter feito sequer uma refeição. Gente, assim... Inclusive, nos nossos cursos, eles são ofertados tanto material didático como esse lanche, essa alimentação para elas. Porque, como a Ingrid falou, a gente fala assim, nossa, mas só uma tarde não pode... Não, elas às vezes não têm um dinheiro para se deslocar. Você imagina, a maioria dessas mulheres, elas estão vivendo de benefício do governo. Porque elas não trabalharam, imagina você viver com aquele valor ali tão mínimo para você pagar um aluguel, para você alimentar seus filhos. E não digo nem o restante, né? Exatamente. Então fica a convocação também para que os municípios eles entrem nessa mobilização, né? Para que eles possam realmente aderir e ter as próprias casas da mulher, porque realmente imagina a dificuldade para uma mulher de Fortaleza sair da sua casa e até a Casa da Mulher Brasileira. Imagina para uma mulher de um município onde o machismo é ainda mais forte, onde o patriarcado ainda é muito mais forte. A mulher sai da sua casa, que às vezes fica num distrito, na zona rural. Isso, exato. Sair da sua casa e até um outro município, ou até mesmo via Fortaleza. Gente, é impossível para essa mulher. Lembrando também agora, o governo também conta com as unidades móveis, justamente para atender essas mulheres que estão lá nos distritos. Tem a Casa da Mulher Itinerante, que é uma van, que tá até, não sei se você viu, alguma lá pela Casa da Mulher Brasileira, ela vai até os municípios fazer justamente esses atendimentos para essa mulher que está lá nesse município, que ainda não teve condições, suporte, né, de ter uma Casa da Mulher cearense, né, e aí uma casa municipal, e aí as vans vão itinerantes fazer esse Interessante. trabalho. Agora eu quero saber da Ingrid mulher, da Ingrid mãe, da Daniele mãe, da Daniele mulher. Como foi para vocês, aliás, como é para você, Daniele, no seu dia a dia, lidar com tantas histórias, com tantas mulheres que chegam lá em busca da tua ajuda, né? Porque a única esperança que elas têm, muitas vezes, é o trabalho da Casa da Mulher Brasileira.
Então, como é que é para você, Ingrid, ter contado essas histórias, ter sido canal, ter sido ponte, você que é mãe, você que é mulher. Então, eu quero ouvir agora de vocês, porque o podcast é para isso, é para a gente extrair também o que está no coração de vocês. Eu até contei para a Daniele, quando eu cheguei em casa, eu chorava, assim, e as pessoas que moram comigo, né, minha sogra, meu marido, eles me viram ali e falaram, nossa, tá estranho. Eu falei, eu tive um dia muito pesado, tive um dia muito difícil. E eu começava a chorar, e eu rezei muito por essas mulheres, assim, porque, como eu falei anteriormente aqui na nossa conversa, eu nunca imaginei que alguém pudesse sofrer tanto e se reerguer. Então, foi realmente muito difícil. Entrevista com essas personagens foi, assim, o processo de apuração mais difícil de toda a minha vida. E, como eu falei, dá muita força, assim, para a gente mostrar a importância dessa política, né, assim. E eu ficava pensando, assim, muito na minha filha. Nesse processo de apuração, eu não conseguia não pensar. A gente não consegue não pensar em como vai ser para elas, para essa nova geração viver nesse mundo, né? A partir do momento que, eu acho que a partir do momento que a gente se torna mãe, muitas coisas que a gente pensava ou não pensava, ou pensava de determinada forma, passam a ser diferentes. Então eu ficava pensando, cara, qual é o mundo que a minha filha vai crescer? Como é que vai ser para ela se relacionar? O que é que eu posso fazer enquanto mãe já a partir de agora para fortalecer essa base, assim? Porque eu fiquei pensando muito nessa questão dos lares disfuncionais, das pessoas que crescem vendo essa coisa da violência em casa, assim. Claro que é algo muito um pouco distante da nossa bolha, assim, mas ficou muito no meu coração esse pensamento em relação a minha filha, de como ela ia viver. A gente sabe, como a Dani muito bem falou, que infelizmente a violência doméstica ela é muito democrática. Então, assim, a gente quer proteger os nossos filhos e a gente fica ali meio que sem saber como. A gente fica pensando o que é que eu posso fazer. Eu acho que isso casa muito com o objetivo dessa reportagem e do nosso trabalho jornalístico, de expor as políticas públicas que existem sobre essa questão, sobre esse tema e outras políticas públicas de combate à violência doméstica que funcionam junto aí com a autonomia econômica e fazer com que elas sejam replicadas e que elas sejam cada vez mais fortalecidas. E aí também a questão da mudança cultural, né, da sociedade. Eu acho que quanto mais espaços como esse do podcast, eu sei que você já tem trabalhado a questão da violência doméstica em outros episódios. Sim. Eu acho que é muito importante a gente cada vez mais entrar nesses espaços para falar desse tema, abrir a discussão na sociedade para que as pessoas tenham essa informação. A gente sabe que a informação ainda é muito difícil de chegar em alguns lares, existe ainda essa dificuldade por N questões, mas eu acho que quanto mais a gente discute, eu acho que a gente já abre um pouco mais esse caminho para que a gente tenha um futuro um pouco melhor para essa geração que está vindo aí. Não só de meninas, né? Eu tenho uma filha, mas de meninos também, para que eles cresçam entendendo que ninguém é dono de ninguém e que se o relacionamento acabou, tá tudo bem, a vida segue. Porque realmente, assim, a gente tem essa esperança no nosso coração, mas dá aquele medo, dá aquela insegurança, a gente fica realmente assim, fica bem apertadinho. Eu imagino. Não sou mãe ainda, mas por isso que eu perguntei para você, porque eu imagino, né, todas as mulheres da reportagem, todas são mães, não é isso? Sim. E uma delas, inclusive, grávida, né, que sofria as agressões. Vocês que forem ler as reportagens, vocês vão sentir o que a gente está falando aqui, né? E uma delas grávida. Então, assim, é por isso que eu queria trazer esse relato de vocês, né? Vocês terem sido ponte para essas mulheres, né? Serem pontes para essas mulheres. E, Daniele, como é que foi para você? Como é que tem sido para você, né? Porque é um trabalho contínuo. É verdade. Assim, eu estava falando até para a Ingrid, até para você ali quando a gente chegou. Trabalhar na Casa da Mulher Brasileira foi, assim, um divisor de água na minha vida. Porque, assim, é um aprendizado diário.
a gente pensa que a gente já viu tudo e de repente a gente se depara com questões assim que a gente, nossa, não é possível. E me fez também, enquanto ser humano, e até para poder entender, e na ânsia de poder ajudá-las de uma forma mais assertiva, eu resolvi fazer uma outra graduação, que foi justamente a de psicologia, porque a gente começou a perceber essa questão da saúde mental, né, da questão emocional delas, como a violência, ela deixa, assim, traços e mágoas ao longo da vida, como ela vai te destruindo enquanto pessoa, né? E aí eu resolvi estudar um pouco mais e voltei para os bancos da universidade para poder estudar psicologia, para poder realmente trabalhar, como eu disse, de uma forma mais assertiva. E assim, enquanto mulher, como eu disse, foi um divisor de águas na minha vida, porque me fez também enxergar o mundo de outra forma, me desconstruir em algumas questões, porque a gente, infelizmente, como você falou, o machismo, o patriarcado é muito forte na nossa sociedade, está muito enraizado, e assim, de uma forma até, não só muito forte, mas às vezes na sutileza de uma palavra, de uma atitude, de um julgamento, entendeu? Então, assim, a gente tenta se desconstruir cada dia mais, né? Eu também tenho uma filha, tenho um filho também, e por isso que eu digo, foi muito importante, porque mudou a forma até de eu poder educar meus filhos, educar meu marido também, que é homem, que hoje também levanta essa bandeira junto comigo, entende que nenhuma mulher nasceu para passar por nenhum tipo de violência, que a gente tem sim que buscar, falar, tem que ser repetitiva, tem que ser prolixa, tem que ser chata, às vezes, né, quando a gente fala sobre o combate à violência contra a mulher, porque essa violência, ela aflige, como vocês falaram aqui, ela afeta todas as pessoas da família, todas as pessoas da casa, todas as pessoas da comunidade, porque o homem também ele é afetado por esse machismo, por esse patriarcado, ele também precisa estar sempre naquele papel ali de fortaleza, de que o homem não pode chorar, né? Então é isso, assim, eu fico muito agradecida de estar participando de um momento desse, de vocês estarem abrindo um canal, um veículo desse tão forte, com tanta, já tão consolidado, com tanta importância e visibilidade, de estar falando sobre isso. Como eu disse, a gente tem sim, gente, que ser prolixo, a gente tem que falar, tem que bater nessa tecla mil vezes, para que a gente possa, pelo menos, assim, diminuir cada vez mais e que um dia não precisa nem existir Casa da Mulher, né? Que se ela existir, seja para estar oferecendo aulas de, como eu estava falando com a menina de um município, aulas de zumba, de maquiagem, essas coisas assim. Às vezes eu escuto, é muito mimimi o que vocês ficam falando, mas, gente, mimimi que salva vidas. Então, eu, contando com a ajuda de mulheres como vocês, vamos continuar falando sobre esse assunto, até que as pessoas entendam e que um dia não tenha mais Casa da Mulher brasileira. É isso que a gente quer, né, Ingrid? Então, as pessoas falam que é mimimi, eu fico arrasada. E aí, ó, olha só, esse mimimi, e me debruçando sobre esse tema, né, sobre a questão da violência doméstica nas suas várias formas, violência patrimonial, eu consegui até perceber em alguns momentos da minha vida coisas que eu passei, por exemplo, isso aqui, violência verbal. E eu passei por isso aqui e não percebi. Isso aqui era violência patrimonial e eu passei por isso e não percebi. E aconteceu comigo também, quando eu comecei a falar mais sobre violência doméstica, e o próprio jornalismo me trouxe um pouco mais de conhecimento sobre isso, e eu comecei a olhar relacionamentos antigos e eu fiquei, gente, isso aqui aconteceu comigo. E eu não entendia na época. Isso. Imagina só para outras mulheres que não têm, de repente, a oportunidade de estudar, que não tem tanto conhecimento, porque isso acontece, né? Principalmente em municípios mais afastados. Então, assim, imagina só para essas mulheres descobrirem, identificarem que se trata de violência. Porque não é só a física, como a gente estava falando, né? São várias formas. É a patrimonial, a psicológica, a moral, a física e a sexual. Então, assim, gente, precisamos e vamos continuar falando sobre isso, por mais que as pessoas digam que é mimimi, que não é nada de mimimi, não. A gente está falando de vidas. Isso. Gente, eu quero deixar um espaço para vocês falarem alguma coisa que, de repente, eu não perguntei, porque, assim, ninguém melhor do que vocês duas para falarem o que realmente tem na série de reportagens, o que a Casa da Mulher Brasileira ainda pode mais oferecer. Então, assim, quero deixar esse espaço para, de repente, a Daniele esclarecer mais algum ponto do serviço que é oferecido, e a Ingrid para fazer também um convite para as pessoas lerem esse conteúdo tão importante, tão necessário. Sim, para acessarem esse conteúdo. Eu tô aqui me segurando para não chorar, porque, de fato, eu chorei muito na apuração dessa reportagem, no processo de escrita,
E até, assim, antes de vir pra cá, Imagino. pro estúdio, eu ficava pensando, meu Deus, eu não posso chorar. Olha, até uma coisa assim, eu não posso chorar, gente, pode chorar, Eu chorar. já ia dizer, pode sim. Pode Aqui muita chorar. eu tô dizendo, eu tô até dizendo pra produção, assim, gente, eu preciso trazer uma caixinha com lenço. É um item, talvez mais importante do que água. É uma Sim. caixinha, porque o que teve de gente que já chorou aqui, não é brincadeira, não. verdade. Porque realmente foi um processo muito difícil, assim, a gente fica muito pensativo, né? Tipo, como da crueldade do ser humano, os relatos, assim, eles eram tão cruéis. Como é que uma pessoa é capaz de fazer tanta crueldade com um ser humano, né? E de uma pessoa que você dedicou, assim, a vida a amar, né? De uma É. pessoa que você ama, de que você quer bem, e vir dessa pessoa algo totalmente contrário ao amor, né? Foi até um relato de uma É das de- nossas personagens, né? De uma das nossas entrevistadas, que foi justamente, poxa, a pessoa que eu escolhi para amar, pai Exatamente. da minha criança, e aí fazer isso comigo, assim, é uma decepção muito grande, porque é uma coisa em comum que a gente percebe também nesses 3 relatos, é que elas têm uma decepção muito grande. Por mais que seja algo ali que elas vão vivenciando, né? Quando elas se dão conta de que aquilo está acontecendo de várias formas, existe ali uma quebra muito grande, né? Ou quando é cometida ali a primeira violência, né? A violência física ou a violência verbal. Então, assim, existe uma decepção muito forte delas, é muito triste. E, de outra forma, como eu até falei um pouco aqui, é muito bonito ver essa reconstrução na vida delas, esse olhar de que é possível sonhar novamente, né? Uma das nossas entrevistadas, ela falou, é possível sonhar novamente. Ela falou, no momento ali em que eu pisei na casa da mulher brasileira, eu senti que era possível sonhar novamente. Isso me arrepia, me E todinha, arrepia. inclusive, agora. Porque realmente, assim, de alguma forma a gente, ao longo da nossa vida, acaba conhecendo alguém que passou por isso, ou na família, ou um amigo. Então, quando a gente vê esse tipo de história, é muito difícil imaginar que alguém pode ter passado por isso e conseguiu se reerguer, mas também é muito bonito e a gente, como eu falei, tô sendo até repetitiva nisso, De dá forma força alguma. para a gente abrir cada vez mais espaços para discutir esse assunto e para que políticas públicas sejam criadas cada vez mais fortalecidas para o combate à violência doméstica. Imaginar quantas mulheres já perderam a vida e com isso, assim, com esse tipo de violência, assim, e o Ceará tem esse protagonismo no combate à violência doméstica, mas a gente também é um estado que infelizmente se destaca em casos de feminicídio. É uma epidemia de feminicídio que a gente está Sim. vivendo, né? Infelizmente. E essas 3 mulheres que você traz aí na série de reportagens, elas são sobreviventes. Então, que a história delas, de recomeço, de luta, de coragem, possa inspirar outras mulheres, né? Que é possível, sim, sair desse ciclo de violência. É difícil? Dói. Mas é possível e com apoio, acima de tudo. E a Casa da Mulher Brasileira vem para isso, né? Para apoiar essas mulheres e dizer que é possível, sim, né, Daniele? Inclusive, eu estava até comentando com a gente, a Casa da Mulher Brasileira hoje, hoje não, desde que ela foi implementada há 6 anos, nenhuma mulher que passou pela Casa da Mulher Brasileira, ela foi vítima de feminicídio. Entendeu? Olha só. Isso, pois é, porque por mais que a gente realmente tenha dados, né, muito infelizmente relevantes no estado, mas assim, nenhuma mulher, que por isso que é muito importante que as pessoas, porque muita gente nem conhece que a Casa da Mulher Brasileira existe ainda, né, por mais que já está com 6 anos, né, e tudo, mas assim, é muito importante realmente divulgar que tem esse equipamento, né, que está lá funcionando, mais uma vez eu vou dizer, funcionando toda a rede de enfrentamento à violência e acolhendo essa mulher. E o setor de autonomia econômica, ele é muito conhecido como a porta de saída da mulher do ciclo da violência, né? Porque é quando ela realmente consegue romper com o ciclo através de sua independência financeira, né? Do seu autoconhecimento, do seu empoderamento também, não só econômico, mas o seu empoderamento social. Mas hoje, assim, a Secretaria de Mulheres também, ela quer que a autonomia econômica, ela tem trabalhado num movimento de que a autonomia econômica, que esse setor, ele seja também a porta de entrada dessa mulher, para que a mulher que também que comece a fazer um curso, que nunca trabalhou, que tem ali, que não se percebe dentro de uma violência, que ela comece, não, eu vou fazer um curso, eu vou trabalhar, eu vou conversar com outras mulheres, porque elas também desenvolvem muitos laços de amizade dentro desses cursos, dentro desses grupos. Nós temos vários grupos, né, que a gente acompanha e monitora essas mulheres, né, é feito todo esse trabalho. E aí, essa mulher
tá lá fazendo seu curso, conversando com outras mulheres, e tem essa fala, como você disse, vixe, mas isso aqui que tá acontecendo lá em casa não tá certo, não. Isso aqui é uma violência, e eu não vou mais aceitar isso, não. Ou seja, o caminho inverso também é Não possível. é? Que eu até trouxe Exatamente. uma vítima aqui para dar entrevista, Muriel. O que ela fez? Ela vivia num relacionamento abusivo, ela não tinha coragem de largar o marido na época. O que ela fez? Ela começou a criar oportunidades. Ela era totalmente dependente financeiramente dele. Ela começou a voltar a trabalhar, ela começou a fazer cursos, ou seja, ela foi se fortalecendo para justamente ter a coragem de largar, de sair desse ciclo da violência. Então, assim, olha só, pode ser o extremo, ela pode entrar porque ela já não aguenta mais e ela vai precisar da autonomia financeira para conseguir sair do ciclo, ou ela pode também, dentro ainda do ciclo, se fortalecendo aos poucos. Mas os dois caminhos são possíveis, e é isso que a gente quer deixar aqui como recado, né? Exatamente. É isso. E aí, gostaram? Como foi pra vocês? Os olhinhos assim brilhando, ó. Os olhinhos brilhando de quem tá quase chorando, porque quando eu penso nas histórias, quando eu lembro desse processo, realmente, assim, a emoção quase que não segura. Ela é difícil. Ficou muito impactada. Eu fiquei. No dia que eu fui fazer a entrevista, eu vim o caminho até aqui a redação, a gente estava lá com o nosso fotógrafo e eu falei assim, cara, desculpa, eu não consigo parar de chorar. E ele chorar. também, é importante a gente dizer isso, assim, os bastidores são importantes também. Exato. E ele falou o que pra você? Parou lá, ele falou assim, eu ia estar dando certo lá, porque eu fui lá, né, eu dei uma olhadinha, tá tudo bem, aí precisa de alguma coisa. E aí, ele depois saiu pra ajeitar um negócio na máquina, você ficou com ela, e ele falou assim, ele tava assim, meu Deus do céu, ele é pai de uma menina também, né? Como é que vocês conseguem trabalhar aqui? Eu tô impressionado. Desse jeito, meu amigo. Não é fácil. Que os homens pudessem também ir até a Casa da Mulher Brasileira, conhecer o trabalho que é feito, né? Acho que ela está aberta. Ela está aberta. E aí me diz uma coisa, é o funcionamento de segunda a segunda? Segunda a segunda, 24 horas. Qualquer horário que a mulher chegar lá, ela vai ser atendida, ela vai ser acolhida. Funciona de segunda a segunda, 24 horas. Inclusive, o CRM funciona no sistema de plantão, que é esse serviço psicossocial, né? Fica posso dar o endereço? Claro, é pra isso, pode ser. Fica na rua Tabuleiro do Norte, esquina com Teles de Souza, sem número, no bairro Couto Fernandes, atrás da estação do metrô, ali do bairro Couto Fernandes, próximo ali da Avenida José Bastos. Vou colocar aqui como uma tarjazinha o endereço, para que fique bem claro aqui para as pessoas, para as mulheres que queiram de repente ir lá à Casa da Mulher Brasileira. Vou deixar aqui o endereçozinho direitinho, tá? E aí, os cursos, reforçando, são gratuitos, né, Daniele? Sim, os cursos são totalmente gratuitos. Inclusive, nós disponibilizamos lanches e o material didático, todos gratuitos. Inclusive, a gente tem parcerias, né, com o terceiro setor, cursos do Senai, cursos profissionalizantes do Senai, do SESI, né? A gente tem uma parceria com a FIEC. Tem os cursos da secretaria, como eu disse, mas também temos cursos profissionalizantes que geralmente duram em torno de 2 meses, né? Porque são cursos bem profissionalizados e já com a possibilidade de encaminhamento para a inserção no mercado de trabalho, né? Então, vai dar certo, gente, vai dar certo. E como acessar o conteúdo, Ingrid? Lá no site do Diário do Nordeste, na página de negócios, tá lá, acessem. Foi um material feito com muita entrega por mim e pela Bruna Damasceno. Foi editado também pelos nossos editores, toda a equipe que participou, os fotógrafos. Então, a gente fez tudo com muita entrega, tentando ter muita responsabilidade, porque é um material muito importante e vale a pena acessar e partilhar aí essa discussão. Pois é, tem que compartilhar, gente. Pega esse conteúdo aí e compartilha. E esse episódio também, tá? Já fica aí pra vocês, ó, o compromisso junto com a gente. Pega esse episódio, pega esse conteúdo também da Bruna e da Ingrid, compartilha com todo mundo, porque a sociedade tem que estar, junta pra combater esse problema tão sério e que, infelizmente, são vidas, né, que são perdidas. Nesse caso, a gente está trazendo histórias de sobreviventes, então, vamos lá, estamos juntas, todo mundo segurando a mão de todo mundo. E obrigada, meninas, pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso, até o próximo episódio. Queria só te parabenizar, Thaís, pelo trabalho, por estar trazendo esse tema da violência doméstica em outros episódios. E aí, como eu falei, cada vez que a gente discute esse tema, a gente abre um pouco mais os caminhos, né, para políticas públicas aí, para as pessoas perceberem o quanto é importante estar conversando sobre esse tema. Que bom, gente. E mesmo sendo um tema denso, né, gente, que a gente sempre fala um tema denso, mas de forma muito descontraída, né, a informação chegando de uma forma leve,
né? E assim, e de uma forma otimista, que como você disse, vai dar certo. Vai dar certo, ó. Vai sim, com certeza. E ó, que bom, fico muito feliz que o podcast está cumprindo aí o seu papel, ó. Obrigada mesmo. É isso, pessoal. Lembrando que o podcast A Vida é Dela está presente nas principais plataformas de áudio, também está no canal do YouTube do Diário do Nordeste e ainda sempre sendo transmitido na Verdinha aos sábados à noite. Um beijo mais do que especial para o pessoal da Verdinha. Conversamos hoje com Ingrid Coelho, jornalista e colunista do Diário do Nordeste, também com a Daniele Magalhães, que é coordenadora do setor de autonomia econômica da Casa da Mulher Brasileira. O nome é longo, viu? Mas é isso. Gente, ó, cheiro grande e até a próxima. Tchau, tchau.